Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Já ouviram a expressão "são os melhores anos da tua vida"? Ou então "estás na flor da idade"? Os anos da juventude e da santa adolescência. Este programa é sobre um mundo com 1000 escolhas para fazer e 1000 obstáculos para vencer. E o que nos dizem os mais jovens? E o que nos dizem os pais deles? Como diria alguém, dado que isto é um programa de comunicação, há muito ruído no canal. Está tudo à beira de um ataque de nervos, ou pelo menos assim parece. Adolescentes, pais, professores, já repararam que quase ninguém parece feliz com a vida que leva? Pode ser uma mera percepção minha, mas há múltiplos estudos que mostram sintomas de que o nosso bem-estar está a ficar abalado. E ninguém parece saber a receita para reequilibrar isto. Decidi por isso ir em busca de respostas com Tânia Gaspar, psicóloga clínica, autora e coordenadora de múltiplos estudos sobre a saúde mental dos jovens ou o bem-estar dos pais, enquanto trabalhadores, mas não só. E os resultados não são nada animadores. A saúde mental dos jovens em Portugal está sob uma pressão silenciosa, mas cada vez mais evidente. Apesar de viverem numa era de oportunidades, aparentemente infinitas, muitos jovens sentem-se perdidos, sobrecarregados e emocionalmente fragilizados. Na nossa conversa, um dos temas que tocamos foi a função do sistema educativo e a sua incapacidade de apoiar os alunos mais vulneráveis. Para Tânia Gaspar, a escola tornou-se um ambiente que, por vezes, em vez de promover o crescimento, contribui para o aumento da ansiedade e do insucesso. Este ciclo de exclusão começa cedo e afeta, sobretudo, os jovens de contextos socioeconómicos mais frágeis. Sem suporte emocional e sem estratégias de recuperação, muitos acabam por abandonar os estudos. A pandemia, já sabemos, veio agravar estas dificuldades. Crianças que estavam no primeiro ou segundo ano de escola durante o confinamento sofreram um corte drástico no desenvolvimento das suas competências básicas. Mas há esperança. Um estudo piloto, conduzido pela equipa de Tânia Gaspar, em escolas públicas, demonstrou que, com intervenção personalizada e apoio emocional, grande parte dos alunos conseguiu recuperar a literacia e as competências sociais. Será que estamos a perceber os sinais positivos e negativos do que está a acontecer? Os jovens estão emocionalmente mais frágeis, pelo menos assim aparentam. E Tânia Gaspar descreve um cenário preocupante onde as expressões emocionais, muitas vezes, se manifestam através de comportamentos disruptivos, agitação, agressividade ou, no extremo oposto, uma retração silenciosa. Estes comportamentos são frequentemente interpretados como problemas de disciplina, mas podem esconder questões emocionais profundas. O ambiente escolar, em vez de integrar estas crianças, tende a isolá-las, criando um ciclo de exclusão e de retração emocional. E depois há a família. A família é um dos pilares fundamentais para o equilíbrio emocional dos jovens. No entanto, nem sempre existe um acompanhamento adequado da família e destes adolescentes. Os pais estão exaustos, sobrecarregados com o trabalho e isso reflete-se na capacidade de ouvir e apoiar os filhos. E por isso é urgente investir em literacia parental para que os pais compreendam melhor os ciclos de desenvolvimento e os desafios específicos de cada idade. Ser jovem, acabadinho de entrar no mercado de trabalho, é seguramente uma tarefa difícil. A transição para o mercado de trabalho tem sido marcada por um misto de incerteza económica e de falta de propósito. Muitos jovens sentem-se pressionados a encontrar um rumo rápido, sem espaço para experimentar ou para errar. Vale aprender um conceito que se está a tornar comum entre os jovens: o bore-out, de aborrecimento, o tédio crónico associado à falta de estímulo do trabalho. Além disso, muitos jovens rejeitam o modelo tradicional de carreira. Para esta geração, a ideia de escola, universidade, emprego está a desaparecer, dando lugar a trajetórias mais fluídas onde o propósito e o equilíbrio emocional ganham destaque. Obviamente é essencial preparar melhor os jovens para os desafios da chamada vida adulta, promovendo resiliência emocional e literacia em saúde mental. Tânia Gaspar é psicóloga, mas também é mãe de adolescentes e observa de forma muito atenta o que se passa na escola dos nossos tempos. E o correr bem ou mal depende muitas vezes das condições da vida familiar e doméstica. O que eu vejo é assim, tem muito a ver com os miúdos. Se os miúdos são focados, se estudam, se têm apoio em casa, se não sei o que é uma coisa. Agora, só a escola, miúdos mais
perdidos, que tenham menos suporte, aquilo. Olha, podemos começar por aí. Eu habitualmente falo sempre do sistema de saúde e do sistema de educação. E a grande diferença deles é que no sistema de saúde, quanto pior estiver a pessoa, estiver politraumatizada, com uma doença grave, mais o sistema investe naquela pessoa e tenta recuperar aquela pessoa. Aparentemente o sistema de educação funciona ao contrário. Quanto mais o aluno não tem notas de 20, quanto mais é difícil, quanto piores condições socioeconómicas tem, mais se deixa lá estar no último lugar da fila. Se quiser ir embora, vai-se embora. O que é que se está a passar? Mas eu não sei se mas a questão, ou seja, pensar assim, também tem a ver com. Tu já viste a classe, os professores, eu não quero generalizar porque conheci professores espetaculares, mas às vezes são os mesmos, não é? Ou seja, há instituições que eu, por exemplo, faço formação há 20 anos e os professores que vão lá e que estão lá são os mesmos, por exemplo, são os mesmos que há 20 anos estavam lá e agora continuam. Portanto, há um grupo de professores e eu não quero generalizar a classe porque conheci professores espetaculares e não quero. Agora, realmente há ali uma cultura, umas características naquele ecossistema que fazem com que se centre muito neles, não é? E que realmente aquela cena de centrar-nos nos clientes não acontece, não é? Ou seja, neste caso o cliente, os alunos, exatamente. Neste caso os pais. Os pais já nem estou a falar dos pais, estou a falar mesmo dos alunos, não é? Ou seja, esta questão, já viste que a escola não tem esta. Enquanto que num hospital, nitidamente, as pessoas estão a trabalhar para os doentes. E vê-se, estão lá, estão a fazer o esforço, não há dúvida, não é? Ver o que é. E na escola tu vês a mesma situação de trabalhares para os alunos? Achas porque que era a mesma coisa. É um sistema autofágico? É um sistema que se centra nos professores e que de alguma maneira há uma situação que é: nós estamos aqui a fazer um papel e o resto do sistema tem que se adaptar à forma como nós estamos a fazer. Percebes? Há uma não noção de comunidade. Não noção de interação bidirecional. Sabes, ou seja, de co-construção. Eu estou a pensar nisso porque mesmo. Por exemplo, já viste, nós trabalhamos muito, embora também já os problemas, na adesão terapêutica dos doentes, não é? Imagina, chegas lá, achas que há uma adesão terapêutica aos alunos? Achas que há aqui uma tentativa de dizer: espera lá, vou ver se percebi, se ele percebeu, se ele vai mesmo estudar. Não há este trato. Podemos falar da matemática, que é a coisa que mais me choca. Que é como é que uma turma inteira os alunos têm genericamente boas notas e depois na matemática 70% de chumba. E eu, quando ouço falar sobre isto, dizem-me sempre: não, mas é o programa, mas é isto, mas há sempre uma boa desculpa para que o rácio daqueles alunos, e como eu não compro a ideia de que eles não são inteligentes ou não são empenhados ou não querem fazer aquilo, parece-me que há aí mais qualquer coisa. O que é que uma psicóloga tem para dizer sobre isso? Há duas questões. Uma delas pensa nisto. Sempre negativas, pensa numa coisa: a matemática é uma disciplina cumulativa. O que implica que é gravíssimo se um miúdo tem sucesso escolar no primeiro e segunda classe. Perdemos o comboio. Completamente. Tu já viste? Ou seja, é uma disciplina cumulativa. Ou seja, tu vais cada vez. Tu, para aprender as novas coisas, tens que ter a base das primeiras. E vai-se construindo esse conhecimento em cima do outro. Portanto, um miúdo que na primeira e na segunda classe não consiga ter sucesso escolar a matemática, se não tiver um trabalho robusto à volta dele, já esquece. Ou seja, devemos resgatá-los. Que chegam até. Ou seja, resgata, claro, não é? Ou seja, para já é assim, aquilo que disseste há bocado da questão do mainstream, não é? Ou seja, o ensino está feito para aqueles alunos que é: eu faço isto da minha maneira, aqueles que apanharem, apanharam, aqueles que não apanharem, paciência. Até se podem ir embora, que eu nem me aborreço muito. Pronto. E por outro lado, esta questão das necessidades especiais, não é? Que está cada vez mais restrita a crianças que tenham necessidades cognitivas, quando 90 e tal % dos problemas de insucesso escolar não têm a ver com questões cognitivas. Tem a ver com o quê? Tem a ver com duas questões: com a questão emocional. Ou seja, os miúdos têm uma grande tendência para somatizar, para se portar mal, ou então ficar. Eles têm dois extremos, não é? A criança, quando tem mal-estar, tem duas formas assim de expressar: ou através da agressividade e da agitação, ou através de ficar quietinho, caladinho. Esses também não dão muito trabalho, não é? Estão ali, cegadinhos, não chateiam e, portanto, os outros podem não aprender, mas também não incomodam. Depois temos os outros que efetivamente acabam por perturbar o funcionamento da aula. Agora, temos que pensar: o que é que está por trás deste miúdo? Não é? O que é que está por trás deste funcionamento? Que agitação, não é? Que perturbação, que insegurança. Normalmente isto é manifestação do ambiente de alguma forma. Não quer dizer que seja só na família, pode ser outras coisas, pode ser vítima de bullying, pode ser outra coisa qualquer, mas há qualquer questão de insegurança naquela criança. E portanto, antes da gente tentar aproximar-se, vamos progressivamente hostilizar. Eu, por exemplo, quando tenho um miúdo que chega ao pé de mim, que é encaminhado pelos professores e pelos pais porque sabe portar mal, o que é que eles te dizem? Isso interessa. Portanto, basicamente, normalmente
normalmente o que dizem é que ele responde, quer sempre ficar com a última palavra, que muitas vezes questiona e que muitas vezes é mesmo mal educado, no sentido de mandar coisas para o ar, etc. Não é? Não fazer, diz que não faz, diz que não quer fazer, tudo bem. É do contra. É do contra, exatamente. E depois nós pensamos assim, mas então o que é que foi feito também para tentar perceber porque é que ele faz isto, não é? E outra questão que é, quando nós começamos um trabalho que tem que ser negociado com os pais, porque depois o que acontece? Quando isto acontece, criam-se dinâmicas, que aquilo é mesmo difícil, ou seja, a criança respira e já está tudo com má vontade, faz parte, não é? Ou seja, também se percebe que é cansativo e que as pessoas... Mas o facto é que se eu quero começar um trabalho com ele de mudança de comportamento, eu tenho que falar com os professores e com os pais e dizer, olha, vocês agora têm mesmo também fazer da outra parte. Precisamos de, no fundo, tem que lhe dar uma hipótese, tem que lhe dar, exatamente, tem que lhe dar... Esta pessoa pode e, portanto, vamos lá respirar fundo e tentar ajudar. Por exemplo, os pais é aquele exemplo de dizer, porque muitas vezes o que acontece? Os miúdos estão exaltados e os pais ainda continuam a dizer, sim, mas faz, não sei o quê, porquê? E o miúdo diz-me, ok, mas eu não me consigo controlar porque fico muito irritado. E eu digo, então olha, tens que parar, respirar, vais ao teu quarto, respiras e depois voltas. Mas e eles dizem, os pais não deixam, vão atrás de mim e dizem, voltaste-me as costas, és um mal educado, deixaste-me aqui falar sozinho. Pronto, e portanto eu tenho que falar com os pais e dizer, olha, ele faz isto, mas é terapia, ok? Portanto, nós combinámos que quando ele estiver com os pais e tiver a ter, enfim, um início de grande agressividade e ansiedade, deve parar, afastar-se da situação, recuperar e depois comunicar. Mas estás a ver, isto faz sentido se for em articulação, não é? A mesma coisa com o professor, porque há determinadas jovens que os professores à partida, quando acontece uma coisa menos boa, já foram eles. Ou seja, já independentemente, imagina, são dois a falar, um bom aluno e ele. Mesmo que tenha sido bom aluno a meter a conversa, de certeza que vai ser ele que vai ser o que vai ser chamado a atenção. Se e tem vai má para a rua. fama, logo vai pagar a conta. Aliás, no outro dia aconteceu uma coisa muito gira, que foi um miúdo que é bom aluno e que estavam os dois a falar e o mau aluno foi para a rua. E é o mau aluno é o meu de cliente, não é? Então, de repente, ele estava-me a dizer que tinha ficado muito sensibilizado com o colega, porque foi o colega que disse, professora, fui eu que iniciei a conversa. Portanto, o outro defendeu, porque, coitado, ele já nem se pode defender. Porquê? Porque fica tão irritado da injustiça, não é? E sente essa injustiça? Claro, não é? Portanto, eles também são muito sensíveis à injustiça. Portanto, eles realmente, as crianças e jovens, especialmente os adolescentes, sentem injustiça com muita força, não é? Mas não se esqueçam uma coisa, é sempre uma percepção de injustiça. Independentemente de haver, se calhar, outras razões para isso, não há nada como parar e explicar, não é? E conversar, porque senão vai ficar essa sensação e essa sensação vai ficar com raiva e depois vai sair de alguma maneira, às vezes, menos adequada. Olha, e tu e eu somos pais de adolescentes, felizmente já lá naquela parte em que já dá a parte final da adolescência, já, exatamente essa sensação. Sempre que eu vou à escola, sinto-me um estranho. Como um alien que acabou de parar ali. Para começar, há uma barreira logo na porta da escola. Depois, então, quem é que é? Então, e o que é que vem cá fazer? Então, qual é a turma? Estão à espera de si ou não? Não há ali um acolhimento? É a minha sensação sempre que lá vou bater à porta. Isto também é muito diverso de escola para escola. Achas que as pessoas fazem a diferença, obviamente? As pessoas fazem a diferença. Por exemplo, eu tenho 2 filhos jovens em 2 escolas diferentes, em 2 escolas públicas diferentes. De propósito? Não, por acaso foi ter a ver com eles e com os amigos e aquelas coisas, não é? Então, há uma escola em que eu faço parte da associação de pais, em que eu tenho um núcleo de saúde e, portanto, colaboro com o núcleo de saúde e que realmente conseguimos fazer um trabalho, um grupo de mães, que uma mais para a educação, uma mais para as artes, outra mais para... São quase mães, mas pronto, são quase mães, não é? E acabamos por fazer aqui um trabalho de trazer convidados, fazer palestras, fazer articulações. Isso é um luxo. Sim, e é uma escola pública, portanto todas as pessoas poderão fazer e, por exemplo, fazer protocolos com as IPSS, por exemplo, que têm psicólogo para poder dar atendimento aos jovens, fazer, por exemplo, protocolos com as universidades da zona para, por exemplo, às vezes os gabinetes ou os cursos de psicologia ou de educação poderem fazer articulação com as escolas e termos projetos conjuntos. Portanto, é possível e haver esta integração. E a outra? A outra escola acaba por haver aqui menos integração, mas também por 2 razões. Também pela própria filha, que acaba por não gostar tanto, porque isto depois também tem a ver com as características dos próprios filhos. Ou seja, portanto, a tua filha não está mais virada para essas coisas. Exatamente. E resiste. Enquanto que o rapaz diz que eu posso ir à vontade à escola dele e fazer as ações lá, e eu pergunto-lhe sempre antes, porque não quero invadir também o espaço dele e ele sente-se super confortável. No caso, por exemplo, da filha, ela diz: mas se vieste, tem que vir outra pessoa da tua
tua equipa, não venhas tu, não é? Pronto, e portanto eu também respeito, acho que é importante também percebermos, mas por exemplo, tenho um trato também fácil e de abertura, mas menos presente, mas um bocado por causa disso, porque também questionei aos meus filhos como é que eles se sentem mais confortáveis, até que ponto é que isso é favorável para eles e é benéfico, eles sentem isso como positivo. Tento sempre ir às reuniões de pais, é algo que eu sei que é difícil e que às vezes temos que fazer aqui uma série de ginásticas para ir, mas de alguma forma também é importante até para os professores sentirem que, saberem quem é que nós somos, sabermos que somos os pais daquele aluno, que estamos preocupados, e isso acaba por também ajudar-nos, quando existem outras situações mais complexas, podermos intervir e podermos também. Outra coisa é que também exerço muito essa questão, que é quando há uma coisa que não está bem, educadamente e diplomaticamente vou lá dizer. E por exemplo, já tive uma situação de bullying, por exemplo, com um deles, e quando cheguei à escola para buscar, tinha acontecido uma situação mesmo muito complicada e eu não saí dali enquanto não tentei falar com a direção. E portanto fui à direção, falei com a direção, expus a situação e disse: o que é que vocês estão a pensar fazer em relação a esta situação? Porque senão amanhã não consigo trazer o meu filho ou a minha filha para as aulas. E muitas vezes a escola tenta dizer: mas não podemos fazer nada, só que tiveram azar, porque eu, como trabalho na área e trabalho também com comissões de proteção de crianças, imagino. E disse: não, mas olha, eu sei, pode fazer isto, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro, etc. Está aqui o menu. Exatamente, portanto, como é que é? E efetivamente, só que a questão é esta: e os pais que são menos empoderados, não é? E os pais que se calhar não têm conhecimento de tudo aquilo que se pode fazer. Portanto, temos que realmente devia haver procedimentos muito mais claros e universais para não depender de uma escola, da qualidade de uma escola, de um diretor ou de um professor que seja mais ou menos envolvido, nós conseguirmos resolver os problemas. Olha, eu quando estávamos a preparar esta nossa conversa, pensei muito sobre, aliás, falamos sobre relações de trabalho, por um lado, os pais, e já vamos falar sobre isso, e os jovens. O que é que os está a angustiar? Porque eu estou a olhar para esta geração e aquela ideia de que há uma barreira geracional, provavelmente acontece mesmo, não é um mito. O que é que os está a angustiar? É assim, eu acho que se formos a pensar bem, há barreiras geracionais entre estas várias gerações, não é? Se nós formos a pensar nas nossas relações com os nossos pais e com os nossos avós, sempre existiu aqui algo que nós compreendemos e que se calhar eles não compreendem e vice-versa. Mas estes falam muito pouco, ou é impressão minha? Depende. Eu, por exemplo... Ou falam à sua maneira? Falam à sua maneira. Nós não podemos dizer. Portanto, isto significa que nós ouvimos muito pouco. É a alternativa. Isso é uma questão fundamental. Então vamos lá pensar. Isto deve começar do princípio. Não é? No princípio era o verbo. No princípio, exatamente. No princípio as crianças nasceram e dizemos: meu Deus, e agora o que é que eu faço com isto? Depois eles crescem, a gente dá-lhes comidinha, eles desenvolvem-se, vão para a escola. Mas ficam adolescentes. E aí sim as coisas reorganizam-se, até porque os adolescentes se recriam e em parte recriam-se contra nós também, não é? Quer dizer, é uma maneira de recriar a sua individualidade. A sua identidade. Como é que é? O que é que nós fazemos? Eu para já vou já aqui dizer que eu sou defensora de que deveria de haver o psicólogo de desenvolvimento ou o psicólogo de família. Porquê? Porque nós estudamos na escola, na universidade, as etapas do desenvolvimento. E portanto, nós já sabemos a priori o que é que de um modo universal vai acontecer quando se nasce, vai acontecer aos 2 anos, vai acontecer aos 5, vai acontecer aos 8, vai acontecer aos 10. Diabo, mas eu não sei como é que é. Ajudas-me? Então, exato. Portanto, eu penso que deveria de haver uma literacia parental em que nós, antes de cada etapa do desenvolvimento, começando na gravidez, ou seja, no pré-parto, falarmos um bocadinho. Olha, então é assim, normalmente esta nova etapa vai ter estes desafios, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, normalmente para o casal vai haver estes desafios, etc. Normalmente as melhores formas de gerir isto será assim, será assado, é natural que tenha estas dificuldades, estás a ver? E nós fazermos isto. Depois, quando chega, por exemplo, os 2 anos é uma coisa giríssima, que é, as crianças, está nos livros, que aos 2 anos aprendem a dizer não. Okay. Então, de repente, dizem não. E às vezes com muita força. Não, mas tem que ser, é a tarefa delas. Portanto, ela está lá nos livros a dizer que elas. Está no manual. Está no manual. Aos 2 anos diz que não. Porquê? Porque ganha uma consciência diferente, não é? De que, espera lá, eu não sou os meus pais. Eu posso. Eu não preciso de fazer tudo aquilo que eles me dizem. Então, começam a achar piada a isso, não é? Então, o que acontece? Imagina aquela imagem, que de certeza tendo filhos te lembras, que é eles estarem a fazer um disparate e estarem a olhar para os pais com um ar irónico, o desafio, para ver como é que é a reação.
Mas eles estão a aprender. Estão a testar-nos. Estão a testar, mas não é testar por mal. É testar como um papel do seu desenvolvimento. Portanto, estão a testar o mundo, no fundo. Exatamente. Nós somos apenas as pessoas que lá estavam naquele momento. Exatamente. E eles estão a experimentar a ver se conseguem fazer. Então, o que é que acontece? Claro que eles muitas vezes estão a fazer um disparate. E nós não precisamos deixar que eles façam os disparates, porque também não podemos ser permissivos. Mas o que é que não podemos pensar? Que é o que muitos pais me dizem. Pois, se ele está a fazer isto aos 2 anos, imagina quando for mais crescido, ninguém lhe põe a mão em cima. Ele está-me a desrespeitar. Ele está a gozar comigo. Não, nada disso é verdade, não é? É verdade que a gente pode chegar lá e dizer: olha, isto não se faz. Não ponhas os dedos na fechadura ou na ficha elétrica. Outra coisa gira que às vezes fazem é ligar e desligar o comando da televisão. Só para nos chatearem. Só para nos chatearem. Mas eles estão a ver como é que é, o que é que a gente faz, como é que a gente reage. E que se a gente chegar lá aos berros, a gritar, a tirar das coisas violentamente ou a dar-lhe uma palmada, não vai correr bem. Porquê? Porque ele, coitado, vai ficar assustado. Não vai perceber o que é que fez de mal, não é? Então nós podemos chegar com calma, dizer que não é para fazer e depois distraí-lo com outra atividade, porque com 2 anos também não vai ser com grandes elaborações que a gente vai conseguir, e distraí-lo e levá-lo, ele de passar 2 segundos já não se lembra daquilo. Já agora, portanto, podemos parar aqui nos 2 anos, que é a palmada no rabo, tabu. Aceitável, completamente inaceitável, esqueçam lá isso. É assim, eu não Fala-se posso... muito pouco sobre isto. Assim, eu, na minha percepção, já agora não podemos é aplicar necessário. as outras coisas, ou que seja, é gritar. Ou seja, não é necessário. Ou seja, nós conseguimos transmitir, porque no fundo pensa assim: o que é que nós queremos com o filho? É ajudá-lo a crescer, a construir. Um filho é um processo, é algo que está em processo de construção. E portanto nós não devemos ver a coisa um bocado mais a médio e longo prazo e não só para resolver aquela situação concreta do aqui e do agora. Porque pensa uma coisa: se eu estou a tornar um filho passivo e se eu estou a tornar um filho com autoridade e que é à força ou à bruta que eu consigo as coisas, é isto que eu vou ensinar para as relações futuras. E portanto ele provavelmente poderá ser uma pessoa mais passiva e quando o chefe, ou quando a mulher, ou quando o marido forem ter relações com ele, vai também ter o mesmo caminho. Ou ao contrário. Há uma réplica? Não é uma réplica, mas há uma tendência para nós replicarmos os comportamentos o que aprendidos. Aprendemos. Exatamente. E, portanto, os modelos que nós vamos ter vão-nos servir especialmente como resposta automática. Ou seja, por exemplo, isto é um exemplo muito crasso, que é quando os pais, por exemplo, as crianças, os pais batiam nas crianças e essas crianças, quando crescem, dizem: eu nunca vou bater no meu filho. E muitas vezes, quando estão naquela altura em que toda a gente que é pai também sabe, não é? Em que aquilo já está mesmo na loucura, a primeira resposta que vem é a bater. Não quer dizer que. Pois há pais que conseguem se regular. Porque há uma espécie de programação que ficou lá dentro da cabeça. Porque é chamada a resposta automática, que é aquilo que nos vem sem sequer haver grande elaboração cognitiva. É tumba, não é? É aquela coisa que é a primeira coisa. Por isso mesmo, é que, por exemplo, digo já aos pais que realmente tiveram este tipo de comportamentos quando eram mais novos, tenham atenção. Tenham mais cuidado, não é? Comecem a elaborar um bocadinho mais que eu, quando tenho um filho que me está a irritar, eu tenho que fazer zen, tenho que ter calma porque tenho maior predisposição para ter esta reação. Não quer dizer que vou ter, porque há muitos pais que não replicam esse comportamento, mas no fundo há aqui a primeira tendência para o fazer, não é? Olha, e agora eu quero ir aos 2 anos, aos 5 anos, aos 12 anos, eu quero ir por aqui acima, mas a outra coisa que é projetar naquela criança, naquele filho, que ele vai fazer aquilo tudo que nós não conseguimos fazer ou que sonhamos. Aquele vai ser o Cristiano Ronaldo, aquele vai ser o licenciado porque na família o pai ou a mãe não conseguiu ser. Isso é um peso tremendo, não é? Acontece. E é isso que eu também estava a tentar dizer, que é o que é que acontece antes da adolescência. Antes da adolescência, a criança, quase a grande parte da influência na sua forma de ser, nos seus comportamentos, nos seus hábitos, é dos cuidadores primários, que normalmente são os pais, mas também podem ser outras pessoas. Até que idade? Não é? Cada vez é mais cedo, mas no fundo até ao ponto em que eles começam a ter mais autonomia, ou seja, em que eles começam, por exemplo, a passar mais tempo com os amigos, a passar mais tempo com a família dos colegas, em que começam a ter outros contextos em que eles começam realmente a passar mais tempo. Mas até uma determinada altura, que eu diria antes que era aos 11, mas agora direi que é mais cedo, porque cada vez mais cedo eles vão dormir à casa dos amigos, etc. Mas pronto, até ali uma altura que vai a algures entre os 8 e os 10, eles são muito mais parecidos. Às vezes os pais até acham piada, especialmente por volta dos 5, 7, em que eles fazem coisas que os pais também fazem, ou seja, fazem expressões, dizem expressões ou têm comportamentos que os pais também costumam dizer. És mesmo filho de quem és, não é? Costumam
comentar para o na bom e família. para o mal, Para o bem e não para o é? mal. Porque depois também se a pessoa disser asneiras, também tiver. É muito, aos 5 anos, é uma tal etapa, eles têm a etapa da imitação. E portanto é aquela altura em que nós adultos temos muito cuidado, porque eles imitam mais o que veem do que a gente diz. E no contexto certo, porque depois eles conseguem, mesmo quando decidem usar umas palavras um bocadinho mais agressivas, eles fazem-no exatamente no contexto e no momento certo. Tem uma espécie de relógio que sincroniza a existência com a existência dos pais. E isso, pois os pais ficam muito horrorizados, mas se formos a ver, se calhar eles próprios também tiveram esse Vejam-se ao espelho. comportamento, não é? No fundo, são saber ao Portanto, espelho. pensem assim, aos 5 anos as crianças imitam aquilo que vocês fazem. Depois, a seguir, quando eles entram para a escola, a questão da aprendizagem aí é uma coisa muito importante, a confiança. E aí é que é o problema da escola. O primeiro ciclo teria o objetivo de promover o gosto pela aprendizagem. Ou seja, o objetivo grande do primeiro ciclo. Apaixonar as crianças pelo ato de aprender. Porquê? Porque elas, nesta idade, têm a predisposição para serem curiosas, para gostarem. São daquela altura em que tu mostras uma coisa a uma criança e ela, que giro. Portanto, Eu quero saber. Exatamente. Portanto, elas têm isto pré-definido, digamos assim. Então, e o que é que nós estamos a fazer? Estamos a estragar, basicamente. A estragar o muitas brinquedo. vezes. Porque muitas vezes chegamos ali e pronto. E a criança, em vez de desenvolver a sua curiosidade pela aprendizagem, etc., coitada, vai ficando cada vez Em menos. vez de florescer, em vez de, lá está, alimentar-se ela própria dessa curiosidade infinita que as crianças têm, estamos a transformá-los em robôs? O que acontece é que há crianças que acabam por conseguir ser mais normativas e, portanto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que conseguem estar com mais atenção, que conseguem entender a explicação das matérias de uma forma como o professor explica. Isso é o aluno da primeira fila. O da primeira fila, o que de alguma maneira também tem. Porque isto às vezes tem a ver com a maturidade, não é? Não é por acaso que a gente pensa muito nesta questão da idade melhor para entrar para a escola. Qual é a idade melhor? É aos 6 anos? Por exemplo, os países nórdicos entra-se aos 7, não é? Estou a perguntar isto porque tu vês claramente crianças já estão mais maduras e até mais atinadas para a idade, mas tens outros que são, enfim, mais criativos, mais agitados, mais. Parece que não estão no sítio certo. Mas não interessa, porque a primeira classe é a primeira classe e a segunda classe é a segunda classe. Mas isto é uma questão difícil, porque pensa assim: imagina o pré-escolar, não é? Em que tu aos 5 anos chegas lá e tens a área de não sei o quê, brincas, estipulas a tua atividade, estás o dia todo a brincar. Vida não é? boa. E depois, de repente, imagina aqui isto, não é? Eu acho que os adultos deviam pensar isto, assim só um bocadinho com jeito. De repente vais estar uma manhã inteira, 90 minutos, sentado, que não estavas em lado nenhum, sentado, a ouvir uma professora que está a falar. Vocês já pensaram a dificuldade que é ler? Ou seja, vocês já viram que existem umas coisas que são os símbolos, que nós achamos que são letras, que depois, que para eles são bonecos, não é? Que depois se juntam e fazem sons e depois têm significados, e nós achamos isto muito óbvio, mas imagina que transformação é que isto tem de ter numa cabeça de uma criança para ela perceber isto. Mais a questão dos números. Vocês já viram que os números são símbolos, não é? O 5 é 5 porque é 5. São não é? abstrações. Exatamente. Portanto, tudo isto não é de fácil. Ou seja, aquele primeiro ano não é fácil. A mudança que há ali naquelas cabeças. E o que é que a escola começou a fazer? Olha, a treinar isto nos 5. Ou seja, em vez de pensar que se calhar isto podia ser feito de uma maneira um bocadinho mais lenta. E mais gira. Por exemplo, eu, quando tenho crianças que têm dificuldades de aprender a ler e escrever e não têm problemas cognitivos, nenhuma perturbação, eu posso fazer desenhos com elas e elas desenharem as letras num desenho. Imagina, já viu que, por exemplo, o B pode ser dentro de uma borboleta ou uma nuvem sob a forma de não Portanto, sei o vai quê. estimular a criatividade. Exatamente, ou seja, vamos conseguir que ela faça na mesma, mas que faça de uma maneira que para ela seja quase uma brincadeira e que ela efetivamente vá gostar do que está a fazer, sinta-se orgulhosa do que está a fazer. E tem uma coisa que nós falamos que é promover a autoeficácia. A autoeficácia é uma coisa maravilhosa, que é aquela sensação: eu consigo, que bom, não é? E nós, em vez de queremos promover, estamos ali uma criança a suar, a fazer várias vezes a mesma coisa e sempre aquilo não está certo e não está grande, está pequenino. E se nós estamos permanentemente a dizer à criança não é assim que não se é faz, bem assim. não é Tens bem que melhorar assim. aquilo. Tal e qual. A música é sempre de isso está errado, isso está errado. Nem sequer é o isto está certo ou isto vai melhorar. E quando a criança, para o seu desenvolvimento, o que ela precisava é: afinal eu consigo. Precisava Estou de a paixão. conseguir isto é tão giro, não é? E portanto, elas estão predispostas para isso. Portanto, eu não sei, é algo que eu. Enquanto que as outras coisas estão a evoluir imenso, a educação não está. Ou seja, eu no outro dia estava numa formação e tinha uma professora dos seus 50 anos, professora de História,
E estávamos a falar sobre isto. E ela muito genuinamente disse: pois, realmente eu dou aulas de história iguais, como eu tinha aulas de história, a ler o livro. Imaginem hoje, para os miúdos tecnológicos que nós temos hoje, para a rapidez da informação que eles têm. Imagina o que é o alucínio de estar a ouvir um professor a pegar num manual e a ler esse manual. Uma grande justiça. Olha, lembro de uma história paralela já agora, porque apanhei um dia um professor de filosofia que estava no último ano da sua carreira e que dizia, chamavam no corredor o Sócrates, e portanto ele disse: o meu nome é Sócrates, quem não quiser vir às aulas não vem, isto não interessa nada, é só para nos divertirmos todos. Vou falar-vos da história dos filósofos. Escusado será dizer que foram aulas extraordinárias. E no último teste a pergunta era: diz-me tudo aquilo que eu podia estar a fazer e não a aprender nesta disciplina. Fala-me da tua filosofia. E isso foi um momento extraordinário, porque obviamente todos lemos aquela filosofia e aquela maneira de estar. Estou a pensar e preocupado com as crianças que tiveram o azar dos távoras de entrar na escola primária a quando da pandemia. Com isso que tu me estás a descrever, o que é que vai acontecer a essas crianças que no fundo saltaram praticamente 1 ano ou 2 da sua tenra idade e que todos fingimos que não aconteceu nada? E não te esqueças que, além do aprender as matérias, o estar na escola tem imensa aprendizagem, através da modelagem e da observação. E nós dissemos: não beijes o teu amiguinho, não abraças o teu amiguinho, que podes apanhar a Covid. Sim. Assim, eu penso que agora, o que é que aconteceu? Nós fizemos um estudo, uma intervenção, nas crianças todas que tiveram na primeira e na segunda classe na Covid. E então? Numa escola. O que é que então apareceu? avaliámos as turmas todas, okay? Daquela escola. Foi uma escola, um estudo piloto, avaliámos as competências de escrita, leitura, bem-estar, várias coisas. E definitivamente elas estavam mais afetadas do que estudos anteriores. E nós dividimos o grupo em 3 as turmas em 3 grupos, consoante o impacto que tinha tido. E portanto tínhamos crianças que estavam profundamente, que não tinham mesmo competências técnicas nenhumas, tínhamos uns que estavam com algumas dificuldades e tinham outros que tinham conseguido. Então nós fizemos 2 modelos, que foi uma intervenção universal com todos, de promover o bem-estar, a relação interpessoal, aquelas questões que são úteis sempre para o desenvolvimento, e depois fizemos uma intervenção com aqueles que precisavam de um empurrãozinho e daqueles que precisavam mesmo de muita intervenção. O certo é que no final do ano, os que estavam bem mantiveram bem, os que estavam mais ou menos, grande parte deles ficou bem. Isso é uma boa notícia. Isto é bom. Portanto, mas há uma espera aí, nem todas as plasticidade. escolas, o problema é isto, é que todas as escolas precisavam ter feito isto e não fizeram, não é? Portanto, onde tu observaste que havia um déficit no fundo para conseguir evoluir e conseguiste intervencionar, existe a capacidade de recuperar, há uma plasticidade. As crianças são maravilhosas, elas são super plásticas. Agora temos é que lhes dar essas condições. Já viu? É assim, a prática que eu tenho de ajudar uma criança a aprender quando ela, por exemplo, vem cheia de insucesso escolar, é que nós temos que perceber que as crianças todas aprendem. Precisamos é de perceber como é que elas aprendem, que dificuldade é que elas têm, não é? Tirar o pauzinho da engrenagem, Exatamente. Carregar no botão certo. Exatamente, e portanto a questão é que, mas isto carece de tempo e de compreender a importância disto, não é? De investimento. Investimento. Agora, também não estou a responsabilizar os professores por isto, porque, por exemplo, imagina se tu tens uma turma de 30 miúdos. É impossível. É impossível tu conseguires dar a matéria que tu tens que dar e à partida estares a individualizar a aprendizagem para cada vez um número maior de miúdos que têm necessidade, eu não direi que seja necessidade de educativos especiais em termos clínicos, não é? Mas que têm necessidades educativas especiais de alguma maneira. Olha, fala-me da tua paixão por estas crianças e por estes jovens adolescentes, porque tu és a pessoa que eu conheço que mais luz emana sobre esta ideia da santa e aborrecida adolescência. O que é que tu fazes? Eu acho que a grande diferença é mesmo esta postura de que eu respeito-os plenamente. Ou seja, eu considero que eles são pessoas válidas com uma grande capacidade de reflexão e de análise e de compreensão do e que de é que está a autoconsciência? acontecer. Exatamente. Acho que eles não têm espaços seguros para fazer e para expressar isso. O que é que fazemos por eles?
o que é que nós fazemos por eles? Eu vejo isso mesmo nas famílias, não é? Nós já vimos, e isto não é fácil, porque também temos de entender a parte dos pais. Além dos pais estarem a correr de um lado para o outro, estarem cansados, terem grande stress no trabalho, nós precisamos isto tudo. Mas o que acontece, quando há bocado estavas a falar na questão do ouvir, eu, por exemplo, para ouvir os meus filhos, eu não vou chegar ao pé deles e digo, então vamos lá conversar. Esquece, não é? Esquece. Se eu digo São isso, 5h30, vou eles já era, já estavam noutro sítio qualquer. Ou então eu abrir a porta, então como é que correu o dia? Olha, agora estou a fazer isto. Ou seja, não. Então, faz ao contrário? É ao contrário. Eu faço duas coisas. Aproveito os momentos informais. Por exemplo, no caminho para a escola, não é? Não sei o quê, não sei o que mais, podíamos combinar que não levávamos os fones, não é? Porque isto depois é. Vamos combinar, este bocadinho estamos aqui, vamos sem fones. Não ficas aí a ouvir a tua música e vamos dizer qualquer coisa. E portanto, por exemplo, mas isto funciona com um. Por exemplo, com um, a grande parte daquilo que a gente vai falando é muitas vezes no caminho para os sítios. E portanto, aproveitamos aqueles momentos para ir conversando, eu saber como é que as coisas estão, sondando, fazendo ali uma supervisão à distância, como é que a coisa está, não sei o quê. Com outro é o do género. O que eu comecei a notar é que de vez em quando eu estava, por exemplo, na cozinha a fazer a refeição, ou estava na sala, aparecia, sentava-se e blá 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 blá. E eu disse, vou aproveitar, não é? E, portanto, continuava a fazer as minhas coisas, ia ouvindo, perguntando, e até agora começaram a ser as conversas de cozinha, porque de alguma maneira são momentos em que a pessoa quer, o filho quer, ou a filha, não é? Aproxima-se. Agora, o que é importante? Nós estarmos disponíveis, não é? Porque também não é fácil. Houve vezes que eu tive que pensar, Tânia, calma. Agora é importante parares aquilo que estás a fazer. Já lá vamos à comida. Já lá vamos à comida, ou lá vamos a não sei o quê, porque agora eu vou aproveitar para estar aqui, porque é um momento que a pessoa achou que era interessante. E portanto eu acho que é isto, é nós tentarmos de alguma forma conseguir encontrarmos momentos em que não sejam impostos, não é? Mas que eles se sintam à vontade. Outra coisa é o não julgamento. Ou seja, se um filho nos diz, sabes, ontem fui beber uma cerveja com os amigos. Que horror! Foste beber uma cerveja com os amigos desgraça. E estás às aulas e agora desceste a matemática e vais ter negativa e vais chumbar o ano, vais ficar de castigo. E os pais fazem isso. Pois. Olha, eu agora vi-me um bocadinho nisso. Às vezes fico com essa sensação. Então estão a ver o filme? Ou seja, se tu não te portas bem, então vais ter uma pena. E não é só isso, a catadupa, não é? Ou seja, vai piorar. De repente, já por não ele te dizem ter nada. ido, exatamente, pois, não é? Ou seja, como é que eu vou estar a dizer isto? Que se calhar até estava a partilhar porque fiquei mal disposto, ou porque para tentar perceber o que é que os pais acham sobre o assunto, e de repente leva aquilo, nunca mais digo nada disto. Não é confiável, é melhor não lhe dizer nada. E depois começam a esconder, não é? Ou seja, em vez de, por exemplo, vão beber uma cerveja e não dizem, ou depois bebem 3 e não dizem, e depois dizem que, ou então andam com sumos que de lá no fundo têm álcool. A fingir. Exato. Portanto, é assim, é muito difícil. Eu digo isto como mãe e como profissional. É muito difícil porque nós, no fundo, queríamos protegê-los e que nunca lhes acontecesse nada. Estamos a protegê-los demais em alguns momentos. A questão é esta. A tê-los na redoma. Eu costumo dizer aos pais isto, que é, diga-me lá uma coisa. Ele vai ter que bater com a cabeça na parede. Ele vai ter que sofrer. Prefere que ele faça isso e perceba os limites no seio de uma família que o ama e que realmente vai estar aqui para ele, num sistema controlado. Ou prefere que ele vá fazer isto depois num sistema que já ninguém vai olhar para ele como aos pais, né? É difícil. E portanto num sistema, imagina, não é? Por exemplo, se ele não vai aprender estas questões de regulação, vai depois fazer isso com outras pessoas, com os professores, com a entidade empregadora, com a namorada, com o namorado. Portanto, se calhar é importante irmos treinando, porque no fundo a família é também um contexto de treino, não é? E deixar andar até ver. Não é ou seja, isso não é que há aqui uma diferença que é. Qual é o tamanho da corda, dessa rédea? É difícil. Para mim, como mãe, as coisas mais difíceis que eu tive na vida foi o limite entre a permissividade e os limites. É muito difícil. Mas uma coisa é certa, o que eu tenho feito é que digo sempre. Ou seja, por exemplo, se o filho fala de uma forma mais incorreta, eu digo, não grito, não berro, não ponho castigo, não faço ninguém. Mas digo, olha, não gostei da forma como falaste. Podias ter falado assim. Estás a ver? Ou seja, percebo que estás irritado, mas tens que perceber quando estás irritado. Porque ele depois diz assim: mas eu estou irritado. Ok, está bem, mas tens que perceber quando estás irritado. Não podes falar assim com as outras pessoas, não é? Pronto. E portanto, no fundo, temos uma conversa honesta sobre o assunto. Não é uma questão dele gritar e eu ficar calado. Não é uma questão dele gritar e eu tirar-lhe uma semana o telemóvel. É uma questão de eu informar que realmente aquele comportamento não foi adequado,
que havia alternativas para aquele comportamento. Agora, obviamente que o pai tem que estar muito zen a perceber que isto é importante, porque depois já viram que isto depois muitos pais vão identificar as dinâmicas disfuncionais, que é a certa altura, cada vez que há uma interação é para discutir, cada vez que há uma interação é para dar ordens, cada vez para dar, estás a ver? Ou seja, a certa altura, há uma altura em que os pais têm que perceber assim: nós não vamos conseguir ir a todas. O filho não vai ser literalmente aquilo que eu gostava que ele fosse, ou a idealização que eu tenho de filho. Portanto, eu tenho de priorizar junto com o cônjuge, ou seja, isto é muito importante, que o casal esteja separado, não esteja separado, que articule o que é que são realmente as prioridades e depois comunicar essas prioridades e aí ser um bocadinho mais E aí assertivo. também é difícil, porque normalmente mesmo dentro do casal há pontos de vista diferentes. Mas aí as pessoas têm que pensar: nós somos os adultos, não é? E tem que haver um sincronismo. Somos os adultos da casa. E portanto, temos que discutir isso um com o outro, que é para tentar perceber. Chegar a um consenso e a seguir. Porque depois não há coisa pior, e porque depois eles também são espertos, não é? Não há coisa pior. Aproveitam o buraco pois, onde não é? podem. Olha, aquele normalmente é mais para aquilo, aquele é mais para aquilo, e então. Isso é um sinal de inteligência. Olha, nós quando lhes demos para as mãos, meia culpa também, telemóveis muito cedo, fizemos uma grande desgraça ou na realidade nem percebemos bem o que é que estávamos a fazer. Portanto, eu, nessa perspectiva da preparação ou para o... estamos manifestamente a exagerar e a achar que os telemóveis são a última desgraça. É um bocadinho isso tudo. E se, então calhar, é assim. e se calhar estamos a prepará-los para outras coisas que nem sequer percebemos. É um bocadinho isso tudo. Então é assim: diz a OMS que o telemóvel até aos 2, zero. Não. E o problema é que nós já vimos ovinhos, sabes aqueles ovinhos, para bebés até aos 7, 8 meses, para os distrair, com suporte de telefone. Ou seja, já existe uma coisa chamada um suporte para o ovinho para pôr o telefone. Para a criança não dar cabo do jantar. Quando a OMS diz que até aos 2, zero. Portanto, estão a ver, não é? E era importante ter um bocadinho uma literacia parental no sentido de perceber como afeta a vinculação e, em termos neurológicos, os ecrãs nesses anos. O que é isso da vinculação? Os psicólogos têm sempre umas palavras aí no bolso. O que é a vinculação? É a coisa mais maravilhosa do mundo, que é aprendermos a ter ligações afetivas e a confiarmos nos outros, não é? Então, o que é que um telemóvel pode dar cabo de alguém, de um pequeno ser, poder confiar no seu pai ou na sua mãe? Vou dar duas imagens. Imagina aquela imagem idílica da mãe ou do pai a dar bibão ou mama ao bebê e olhar para o bebê, vê-lo alimentar-se com muito amor e ternura e toda a bioquímica associada a isso. Chamamos-lhe amor, chamamos-lhe ligação. Preparação. É este desenvolvimento da vinculação. Isso das duas partes. Isso é importante para nós, seres humanos. Fundamental. É fundamental. É aquilo que é a base para nós estabelecermos relações positivas e saudáveis com os outros. E imagina a outra imagem, que é o bebê estar a beber o biberon com o pai e a mãe a ver o Instagram. Não está cá. E não há esse vínculo. Não há alterações bioquímicas, ou seja, quando há produção de leite, quando há há mesmo alterações, o bebê sente, cheira, o coração, ou seja, tudo isto são coisas, porque o bebê naquela idade não tem propriamente, para ele o mundo ainda é um bocadinho. Mas tem uns radares muito afinadinhos. Exatamente, para tudo isto, para estas questões, não é? E portanto cheira, sente isto tudo. Portanto, sente essa ternura, esse afeto, isso tudo. Isso cria esse tal vínculo. Exatamente. E o telemóvel dá cabo disto. Quer dizer, não dá cabo, não podemos ser radicais, mas eu quis ilustrar numa situação clássica o que é promover outra coisa, a música do ó, não é? Imagina, adormecer a criança a cantar uma música, não é? Que, por exemplo, eu já fazia isso até na gravidez, ou seja, quando eu estava grávida já cantava uma música para depois, quando eles fossem bebés, poder cantar para eles adormecerem. Agora não, agora põe-se um telefone, o telefone toca a música e a gente vai Spotify. Percebem? Estão a ver a diferença disto? Portanto, é um facto que atrapalha a vinculação, não é? E pode afetar este vínculo. E esta vinculação é bidirecional, ou seja, é da criança para os pais, mas é dos pais para a criança. Ou seja, como é que quantas vezes os pais já não imaginaram o que é que fariam com uma criança que está, por exemplo, a berrar, a portar-se mal e dizem, mas como é que eu adoro este ser e continuo aqui com este ser? É a vinculação. É o vínculo. Exatamente, é este vínculo afetivo que se estabeleceu. E portanto, tudo isto vai acabar por. Ainda não temos estudos, porque isto ainda foi há pouco tempo, não é? Então, portanto, o contrário disto, se alguém não tiver vinculação, por um lado podemos ter
crianças que são adultos que não querem saber, não desenvolvem empatia por outros seres humanos? Normalmente não existe uma coisa que é não vinculação. Existem tipos de vinculação. E, por exemplo, existe a vinculação insegura, ou seja, no fundo, há a vinculação saudável e depois existe a vinculação não saudável, digamos assim. E, por exemplo, o que é que acontece a uma vinculação não saudável? Por exemplo, das piores é a insegura, que é os pais estarem e não estarem. Por exemplo, imagina, a função básica de um bebê nestes primeiros anos é a segurança básica. Então, a segurança básica é tu sentires que o teu ambiente é algo seguro. Como deves calcular, uma criança de 1 ano não percebe isso, não é? Então para ele é o quê? Aquilo é quentinho, tranquilo, quando tem fome há comida. Quando há uma coisa qualquer que se chama fome, eu tenho comida. Quando há uma coisa qualquer que eu estou sujo, eu apareço limpo. Quando há qualquer coisa que eu tenho frio, sou aquecido. Quando tenho calor, sou destapado. A boa vida. Quando quero um miminho, tenho um miminho. Uma boa sensação de estar no spa doméstico. Exatamente. O príncipe, o rei chegou e, portanto, tratem de mim. E, portanto, é ter esta sensação de bem-estar, não é? E de segurança. Pronto. Um bebê, há pais que são, isto nós chamamos uns pais suficientemente bons, que é um termo maravilhoso, que é pais suficientemente bons. Chamava-se mãe, mas eu agora acho que devemos chamar pais suficientemente. Agora, existem os pais excessivamente bons. E eu também quero falar sobre isso, sobre a história do papel da mãe e do papel do pai, em particular quando nasce a criancinha muito pequenina. Mas pronto, então os suficientemente bons são estes que se aguentam. Os excessivamente bons são aqueles que, antes sequer do miúdo ou da criança sentir alguma necessidade, já estão a satisfazer. Excessivamente bons. Ou seja, andam lá, por exemplo, está na hora de comer, toma. Está na hora de mudar a fralda. Então esses não criam um super vínculo? Não. Porquê? Qual é a mensagem que tu transmites a uma criança se tu és excessivamente bom? 2 coisas. Número 1, não promoves a resposta contingente, que é o quê? Ok. Que é, quando pedires eu dou-te? Que há aqui um conhecimento mútuo entre o filho e a criança. Ou seja, as mães e os pais sabem que o choro da criança é diferente para coisas diferentes. Mas a primeira fase é sempre igual. Não é? Sim, mas depois nós começamos a aprender, tal e qual. Se é angustiado, se é de dor, do que é que é. E, portanto, eu preciso deixar chorar, não é preciso deixar chorar horas, um bocadito, que é para ele conseguir perceber, conseguir identificar desconfortos e conseguir comunicar esses desconfortos. E eu aprender e responder, não é? Porque senão ele não vai perceber o que é desconfortos, portanto, nunca vai perceber o que é um problema, não é? E por outro lado vai ganhar menos competências de me comunicar aquilo que precisa. E portanto, mais tendência vai fazer birras, mais tendência vai depois ter dificuldades de comunicação, de regulação emocional e essas mesmo que seja por motivos fúteis ou que não queira fazer, mas vai fazê-lo. Ou seja, porquê? Porque ele não aprende a fazer isto, não vai aprendendo tão bem a comunicar as suas necessidades de uma maneira mais adequada. E os pais não vão saber a resposta de uma maneira mais adequada. Eu vou dar o exemplo disto. Imagina, a criança está a berrar e eu dou-lhe um telefone. Então o que é que acontece? A aprendizagem para os pais de que quando ele chora, seja do que for, eu dou-lhe um telefone, e a criança cada vez que estou desconfortável, tenho um telefone e fico bem. O que é que acontece? O leque de repertório, nós temos uma coisa chamada repertório da criança. Portanto, o repertório da criança fica limitado. Porquê? Porque basicamente eu choro e tenho um telefone. E os pais em vez de eu também aprender a distrair, a regular, a compreender, também dou-lhe o telefone e não tenho que desenvolver repertório. Portanto, estão a ver? As coisas ficam um bocadinho mais limitadas. Ficam mais binários, ficam mais monocórdicos. E no fundo, depois um dia, quando não há um telefone, como é que é? Depois ninguém consegue regular ninguém, né? Nem eles conseguem regular. Então vamos lá ao termostato. O termostato número 1, quando está na posição de pais suficientemente bons, não sei porquê, mas essa expressão parece-me giríssima. A segunda é em excesso. O excesso não é bom. Também temos a segunda hipótese. E qual é a terceira hipótese? Há 2 terceiras hipóteses. A terceira e a quarta. Há os pais negligentes, que é aqueles, bem, a criança pode berrar e coisas que não satisfazem. Portanto, a criança vai ficar a achar que o ambiente é inseguro, não é? E depois há uns que não são nada bons para a saúde mental, que são os ambivalentes. O que é que isto é? Ele tem dias. Tem dias, exatamente. Ou seja, há uns dias que são de crise e fazem tudo e não sei o quê, e há outros dias que não querem saber, berram, gritam, emocionalmente. Pronto. Então, estes pais vão dar uma grande insegurança e às vezes criam até crianças muito dependentes, porque como não sabem muito bem o que é, acabam por estar demasiado dependentes e com muito medo dos outros. Ficam ansiosas? Mais ansiosas e com mais dependência dos pais e com menos confiança no contexto dos outros. Portanto, às vezes, como não sabem como é que vai acontecer a situação, muitas vezes outra situação é crianças também, porque isto pode dar para os 2 lados, começarem a ser demasiado
demasiado carentes e, por exemplo, darem-se com toda a gente, sentarem-se no colo de toda a gente, portanto, terem menos filtro na relação de vínculo com as outras pessoas e quase que se vinculam com toda a gente. Olha, já percebi que esta investigação é relativamente recente. Não, esta de vinculação é antiquíssima. A questão do impacto das tecnologias na vinculação é que é ainda recente. Então, e tu, quando olhas na vida real, neste jardim zoológico que é a nossa vida, para adultos, consegues perceber sinais daqueles que tiveram pais suficientemente bons, desgraçadamente maus, ou tem dias que sim ou que diz que não? Perfeitamente. Oh, diabo. Ou seja, eu trabalho hoje em dia com pessoas na casa dos seus 50 anos que, segundo a teoria do desenvolvimento, há uma crise desenvolvimental nessa altura. Oh, okay? meu Deus, já está na altura de fechar este programa porque definitivamente isto estava a correr tão bem. Então, e o que é que acontece nessa altura? Porque a gente tem que pensar que as crises não acabam todas. Então, é interessante porque a crise dos 50 anos muitas vezes ocorre ao mesmo tempo que a adolescência dos filhos, não é? E, portanto, isso parece um barril de pólvora. Exatamente, é uns filhos a ter a crise da adolescência, em que o objetivo deles é a autonomia e identidade e serem um espetáculo e os pais terem que, de alguma maneira, servir de saco de pancada, e os pais, numa altura da vida em que pensam: espera lá, o que é que eu andei a fazer até aqui? Eu até aqui estive a fazer o que me disseram para fazer. Estudei, tirei um curso, fui trabalhar, tive filhos, tive família. Então, mas afinal, o que é que eu gosto? E a vida? O que é que eu quero? E a vida? E os sonhos que eu tinha? Epá, pera lá, eu agora já não estou novo, mas também não estou velho. E portanto é agora que eu tenho de decidir se quero fazer as coisas, se não quero fazer as coisas. Depois temos um filho adolescente a dizer que tu és um cota, que não serves para nada, que não se percebes nada, não é? Depois o casal, se sobreviveu até aqui, muitas vezes olha para o outro e diz: quem é este que está aqui, não é? Ou seja, porque é tão fácil passar 20 anos a ir pôr ao karaté, ao ténis, a pescar, à natação. A vida distrai-nos. E o casal esqueceu que era um casal, não é? E que tinha que tirar uns fins de semana para namorar, e que tinha que ter uns dias para ir jantar fora, e que tinha que ter as suas rotinas de tomar pequeno almoço, que se esqueceu que também precisa de ser um casal, enfim, com todas as suas componentes amorosas e sexuais de um casal. Portanto, estás aqui a descrever o desgraçado caso de uma sociedade que pode explodir a qualquer momento e ninguém sabe bem porquê. O que é que, quer dizer, este quadro que tu acabaste de dizer é a tempestade perfeita. Não, isto acontece desde sempre, não é? Desde toda a humanidade. E então, o que é que acontece aí? O que é que acontece então aos 50 anos? O que acontece é que as pessoas têm duas hipóteses. Têm a hipótese boa e a hipótese má, não é? Uma das hipóteses é a pessoa ficar deprimida, portanto, e daí dá para duas hipóteses: ou fica deprimida, começa a ter uma série de doenças psicossomáticas, pode começar a ter consumos, desistir de investir em si e depois, pronto, ou seja, acabar por desinvestir. Abandalhar. Enfim, beber mais, fumar mais. Ou seja, acabar por desistir de si, não é? Ou então faz mudanças transcendentais, radicais, ou seja, o momento radicais, também já aconteceu em que se compra o carro descapotável, ou que alguém decide separar-se e arranjar umas namoradas com 30 anos mais mas novos. Depois vai perceber daqui a um tempo que isso não é bem a solução, mas já há pessoas que fazem outras mudanças mais interessantes e mais construtivas para o seu futuro. Há situações muito giras nos casais que reinventam-se, ou seja, há casais que felizmente redescobrem-se e começam de repente como se estivessem a namorar outra vez e super companheiros e descobrem outra vez a sua vida. Portanto, há esperança, portanto as pessoas não pensem que tem que tudo correr mal. Há pessoas que finalmente no seu trabalho começam a fazer outras coisas ou mudam de trabalho. Portanto, agora, eu tenho cada vez mais pessoas no consultório, e isto é uma coisa muito boa, e isto a pandemia penso que trouxe isso de bom, em que pensam isto: não, espera lá, eu quero fazer algo por mim, finalmente, agora que andei a toque de caixa até aqui, agora quero fazer algo por mim. E são pessoas que chegam a essa altura e descobrem que afinal não se conhecem bem, ou seja, afinal não percebem bem. É elas próprias. É elas próprias, exatamente. Sobre o seu mapa dos desejos, sobre aquilo que querem fazer, sobre aquilo que não querem fazer. Exatamente. Porquê? Porque acabaram por ter uma vida que foi muito condicionada por tudo aquilo que era imposto, que era de alguma maneira mainstream, que era aquilo que era suposto fazer. De alguma maneira, nós desta geração ficamos muito escravos do trabalho, daquilo que temos para fazer, da ideia de fazer a escola, fazer a universidade, ter um emprego, continuar, subir na carreira por aí fora. Me parece que estes jovens agora disseram assim:
Pois, mas eu não estou para aqui virado. Não, eu não quero nada disso. Para já pensar assim, estes jovens são filhos destes. Ou seja, Exato. são filhos desta geração. culpa é nossa. Exato. Então são filhos viram os pais sempre a trabalhar. Não querem este modelo. Sem tempo, em que estavam sempre a queixar-se de tudo, não é? De falta de dinheiro, de falta de tempo. Então, não, eles dizem, não me parece que seja isto que eu quero. E depois eles têm outra coisa: é que para o bom e para o mau, esta geração X e etc., tinha essa linha que é o que é suposto. Hoje em dia não há o que é suposto. Isso é bom ou é mau? É bom e mau. Como tudo na vida, a autonomia e a liberdade têm responsabilidade e decisão. E portanto, sempre que tu tens responsabilidade e tomada de decisão, isso também te cria ansiedade e stress, não é? Porque eu estou a pensar, eles têm mais capacidade de pensar, falam mais línguas, estão obviamente num mundo globalizado, podem trabalhar aqui, podem ir para um sítio qualquer da Europa, para o sítio onde for, e ao mesmo tempo o país não lhes dá um emprego, não lhes dá uma casa, não lhes dá um caminho. Pelo contrário, o que dizem é: olha, não sabemos. E alguns ficam lá em casa até aos 30 anos ou 35 por aí fora. Isto é uma armadilha. Eu acho que esta é uma situação que é complicada. Para já, vendo na nossa perspectiva desenvolvimental, não dá. Ou seja, os jovens têm que sair de casa. Portanto, faz parte das suas tarefas. Temos que fazer como os nórdicos. Devemos dizer: ok, chegou o teu momento de numa voar. Perspectiva desenvolvimental, de crescer. Eles só realmente conseguem dar o pulo desenvolvimental quando têm realmente, gerem a sua casa e podem dizer aos pais: ok, eu estou aqui, venho-te visitar, mas eu tenho a minha autonomia. E nós fazemos de rede. Exatamente. Se alguma coisa correr mal, então nós estamos aqui. Exato. E isso é importante para o resto da vida, mas não há uma dependência. Porque depois, imagina, não é? Quer dizer, uma coisa é aos 10 anos, eu diria aos 15, mas hoje já nem aos 15. Aos 10, tu dizeres que não sais, que não sei o quê. Agora, imagina, aos 25, 30, ainda haver horas de entrada, jantas connosco. E não faz sentido. Não é? Mas por outro lado, os pais também podem ter a sua razão. Isto não é um hotel. E portanto, cria-se aqui uma coisa que ambas as partes têm as suas razões. E há uma tensão. Mas que não é justa, não é uma situação justa para nenhuma parte. Mas mais do que isso, o que aqui está presente também é a amplitude de alternativas que os jovens têm. E realmente também, nós fizemos um estudo muito giro que foi feito com um intervalo de 17 anos. Portanto, o estudo foi feito há 17 anos e agora. E era um estudo qualitativo com jovens dos 18 aos 25. Fizemos 100 e tal entrevistas em cada altura. E o que nós queríamos saber era as expectativas futuras dos jovens. Okay? Então, há 17 anos, os jovens, a maior parte deles, o que eles queriam era arranjar uma relação afetiva, casar, ter filhos, ter um trabalho bom, ter dinheiro para fazer a sua vida e ter a sua casa. O padrão clássico. 17. Os filhos destes, que são, não é? Agora, dizem, número 1, para já há uma grande diferença entre quem vai para a universidade e quem faz estudos profissionais. Porque nós fizemos miúdos dos 18 aos 25, mas com estas duas abordagens. Então, os jovens universitários, pensar numa relação, ok, é bom, mas diz que não interfira com o meu bem-estar. Portanto, ou seja, não é uma coisa... É uma coisa que eles acham que é boa, mas de todo fazerem sacrifícios. É boa, mas não é fundamental. Mas não é fundamental. Outra é filhos, não, isso ou não, ou então assim daqui a muito tempo. Lá se vai a nossa taxa de natalidade. Ou seja, algo assim, tipo daqui a montes de tempo. Depois, o que eles querem é liberdade, autonomia, não estar presos, não querem. E fizemos entrevistas a estudantes de engenharia, de psicologia, de gestão, portanto, tentámos diversificar. E claro que as áreas mais de humanidades, as pessoas ainda continuam um bocado mais nesta questão da relação, mas, por exemplo, as áreas tecnológicas, de gestão... Não estão aí. Eles dizem, não, a gente se quer ir fazer... Muito aquela ideia de que nem querem ir para uma consultora, nem para um sítio que se trabalhe muito. Tem que ser uma coisa que, efetivamente, se concilie. O trabalho, definitivamente, é um meio para eles fazerem as coisas que gostam. Portanto, o que quer dizer que as empresas neste momento estão a coçar a cabeça e a dizer que estas pessoas que são extraordinárias, que são grandes recursos, que estão muito bem preparadas, mas o que te dizem é: pois, mas eu aqui só venho trabalhar aqui 7 horas e de preferência de teletrabalho. Sim, de vez em quando quer ir, há uma semana quer ir para o outro lado. Sim. E quer ir a um concerto e quero ir e levo o computador e faço trabalho lá. Eu trabalho para viver e não ao contrário. Eu não sou escravo do trabalho. Exatamente, eu não sou escravo do trabalho. E portanto, isto é uma atitude completamente diferente e que, por um lado, é bom para a gente gosta, a geração X olha para eles e diz: que inveja, também gostava de ter percebido isto mais cedo, não é? Portanto, esta parte é boa. Agora, a questão é que depois, para já é um desafio para as entidades empregadoras e depois traz-lhes a eles também
o trabalho, aquilo que o sentido do propósito, não é? Para que é que eu trabalho? Para que é que eu estou aqui? Trabalho? Para que é que isto me faz sentido? Ou seja, cada vez mais nós estamos a ver jovens com aquelas ideias de que o trabalho seria desnecessário. Ou seja, que as pessoas podiam fazer uma vida boa, passear, divertir-se, e que o trabalho não seria. Quer dizer, há aqueles otimistas que dizem que a tecnologia vai fazer isso e que a gente um dia deste não precisa trabalhar. Mas se calhar ainda não é hora, não é? Ainda não sentimos, ainda no nosso, o trabalho nós temos que fazer sempre. Vai ser no nosso turno, sempre algumas coisas. Olha, é para mim importante essa diferença geracional, é obviamente importante, até porque tu conduzes um estudo muito importante para avaliar como é que nós nos estamos a sentir no trabalho, e eu vi dados do teu estudo que são absolutamente assustadores, nomeadamente de 44% das pessoas que trabalham sentirem-se fisicamente exaustas, 36% emocionalmente exaustas. O que é que está a acontecer? Ou seja, é verdade que as pessoas estão muito cansadas. E não é só cansaço, porque nós temos que pensar. Eu normalmente, às vezes, quando estou numa consulta e a pessoa me vem com ar cansado, eu pergunto: isso é cansaço físico ou psicológico? É saturação? Porque no fundo, às vezes, as pessoas estão cansadas porque dormem mal, porque têm. Também aparece no teu estudo, não é? Agora, dormir mal também tem piorado, ou seja, a questão dos hábitos de sono. E o sono, as pessoas deveriam realmente dar-lhe muito mais atenção, porque é fundamental como fator protetor. Ou seja, para recuperar. Então, o que é que está a acontecer com estas pessoas? De que é que elas se queixam? Então, as pessoas têm estas duas valências, que é, por um lado, ou seja, o próprio trabalho, isto acontece mais nas gerações intermédias, que é a Millennium e a X, que é o cansaço do trabalho. Já viste tu estares há 10, 15, 20 anos a fazer a mesma coisa? Não é? E aí começa-se a sentir, porque uma pessoa está a começar a trabalhar, ou uma pessoa que já está quase na reforma. Agora, aquelas pessoas que já estão há muito tempo a fazer a mesma tarefa, e eu ouvi um termo que eu adorei, que é o burnt out, e que é as pessoas realmente estarem já cansadas, aborrecidas de trabalhar. Estão de corpo presente, mas assim, de facto não por estão exemplo, lá. O presentismo, 20%, não é? Seja, estou aqui, faço venho as minhas aqui, coisas, vou fazendo, depois saio. Era aquilo que eu estava a dizer nos tais pessoas de 50 e tal anos que não conseguiam dar a volta, não é? E que de alguma maneira continuariam a fazer o seu dia a dia, mas já sem, digamos que, carregamento de energia. Isso é penoso. É difícil, não é? E só que as pessoas muitas vezes. E portanto, há uma coisa que eu proponho às organizações, e houve uma vez uma empresa que me pediu isso, que foi uma palestra sobre a regeneração, que era dentro da mesma empresa a pessoa se regenerar. Ou seja, em vez da pessoa se ir embora, ou da pessoa andar ali a arrastar-se, o que é que pode fazer? O que é que ela pode fazer em duas valências? Ou mudar completamente, se for uma empresa grande ou uma coisa assim, mudar completamente. E aí há um refrescamento. Mas como é que isso se consegue quando nós olhamos hoje para as empresas e elas são cada vez mais horizontais, há cada vez menos possibilidades de até ir fazer outra coisa ou de evoluir na carreira de uma forma muito clássica, e ao mesmo tempo tu precisas de alimentar estas pessoas porque elas querem crescer e fazer outras coisas diferentes. Portanto, há aqui duas diferenças. Uma coisa é a evolução na carreira, numa perspectiva de ficares com uma posição mais sénior e receberes mais. É legítimo, uma coisa, não é? Sim, mas o que eu estava a falar era mais de fazeres outras coisas. Ou seja, de poder estar na tua empresa e em vez de estar, por exemplo, imagina, eu sou professora, não é? Académica, e eu imagino que o meu trabalho, felizmente, não é só, eu adoro dar aulas, mas não gostava de estar 5 dias por semana a dar aulas. Incorporar uma diversidade. Ou seja, ou fazer outra atividade, ou então dentro da minha atividade poder fazer outra componente que de alguma maneira me desse um refresh, não é? Eu senti que estava a desenvolver novas competências ou que estava a pôr em prática coisas que eu tinha e que não estavam a ser utilizadas. Agora, aqui os recursos humanos ou alguém tem que efetivamente estar atento a isto para não deixar as pessoas chegarem a esse ponto, porque depois não é no burnout que a gente vai fazer. E nós estamos a ouvir estas pessoas? Estamos a perceber como é que elas estão a funcionar? Exatamente, ou seja, elas estão a passar por baixo da corrente de água. Agora, há algumas empresas que estão a fazer uma coisa que é uma entrevista de saída, que é tentar perceber porque é que a pessoa saiu. Isso é deprimente. Epá, por outro lado, e as pessoas respondem às entrevistas de saída? Pois, não sei, às vezes aproveitam aquele momento, se calhar, para dizer coisas que se calhar nunca tiveram coragem de dizer durante aquele período de tempo. Mas eu penso que é uma coisa interessante, não é? Que é nós percebermos. Agora, eu acho que devemos fazer isto antes, não é? Que é prevenir que a pessoa chegue sequer a querer. Porque há situações que está tudo bem. Por exemplo, os jovens muitas vezes querem sair e está tudo bem. Sim, aparece outra proposta ou vão fazer outras coisas. As pessoas até gostam de. Mas eles dizem: olha, pá, já conheço estas pessoas, já conheço esta empresa, quero agora ir
conhecer outras pessoas e trabalhar com outra metodologia. Não é nada de mal, somos sempre amigos. Agora, quando a pessoa sai porque está realmente com alguma fricção grave com a empresa, é importante que a empresa perceba para prevenir outras circunstâncias. Olha, temos que fechar esta nossa conversa. O que é que nós podemos fazer, até nas políticas públicas, para que este caldeirão, que me parece em que toda a gente está muito próxima de um ataque de nervos, consiga ser um bocadinho mais entusiasmante e mais prazeroso para a nossa vida? Portanto, primeiro começámos a falar desta questão da saúde mental de uma forma séria e não como se fosse um luxo, como se fosse assim uma coisa que é uma moda, e perceber que a saúde mental não é apenas a ausência de doença. Portanto, a saúde mental é nós todos, como pessoas, estarmos mais otimizados. Ou seja, sermos melhores pessoas, relacionarmos melhor, desenvolvermos o melhor de nós, contribuirmos para mais, não é? Portanto, é algo que é super importante para nós e para a própria sociedade e para as empresas. Portanto, não gosto nada desta ideia de que a psicologia é um luxo, que agora é uma moda, mas não, temos que ver isto como algo substantivo e substancial. Por outro lado, termos uma linguagem clara entre saúde mental e produtividade e desempenho. Não há dúvida nenhuma, nas várias investigações que nós temos e nas várias publicações que temos, que pessoas tenham mais bem-estar e que estejam mais felizes, têm um estilo de vida mais saudável, têm mais produtividade, são mais criativas e contribuem mais para a empresa. Portanto, o que temos que fazer agora, que já falámos sobre isto, há muitas empresas que já têm a semana do bem-estar e o dia do webinar, etc. Mas agora temos que dar o passo a seguir. E o passo a seguir é a saúde mental e a produtividade juntas. Tem que ser um plano, um ponto estratégico das organizações, tem que fazer parte dos planos estratégicos, dos planos de ação, tem que ter atividades com recursos alocados, com orçamento alocado e com avaliação e monitorização alocada. Portanto, não ser uma arte do fingimento, mas ser uma coisa para levar a sério. Uma coisa de base, que esteja no ADN da organização e que comece a fazer parte de todos os programas e políticas e deixar, porque eu às vezes sinto que isto é um bocadinho kitsch ou um bocadinho está na moda. VIP. Sim. Não, isto é fundamental. Como é que as pessoas estressadas, irritadas, exaustas, com assédio laboral conseguem fazer o seu trabalho no dia a dia, ir todos os dias trabalhar? Não conseguem. E fazerem bom trabalho. Como é que alguém pode imaginar que isso é possível, não é? Olha, deixo 2 sugestões para as pessoas que se interessam por estes temas. O primeiro, o estudo que está aí, que pode ser conhecido, que tem a ver com que é o estudo do Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis, e o outro é sobre o comportamento e a saúde em jovens e a idade escolar. Portanto, os filhos adolescentes e os pais e as mães trabalhadores nos 50 anos que podem estar à beira de um ataque de nervos. Tânia Gaspar, obrigado. Muito obrigada, foi um gosto. Entre adolescentes perdidos e pais saturados, alguma coisa pode sempre correr bem. Ou então nem por isso. Há claramente um ranger de dentes, uma ansiedade, uma desorientação contínua. Vale falar sobre isto. Vale ajudar a recuperar das ânsias pessoas que parecem esgotadas de viver. Até para a semana.